abençoada, levando a palavra da Laurinha na quarta, eu lá, só recebendo uma oração, para a glória do Senhor Jesus. É bom, irmãos, a gente ouvir uma palavra genuína, pura, da parte do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, aos visitantes, só reforçando, muito bem-vindos, estar aqui com você nessa noite. Sintam-se em casa. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Toda a igreja encontrou, amém? Amém. Assim nos diz o texto sagrado. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, queridos? Podem assentar-se. Esse texto que nós fizemos a leitura é mais um que nós vemos os muitos momentos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, é muito claro lá, muito explícito que enquanto ele aqui esteve na terra, Jesus ele só praticou o bem, ele curou enfermos, expulsou demônios, ele instruía, ele ensinava, ele acolhia, ele perdoava, né? Jesus ele veio para uma missão, ele veio um propósito maior, que era a salvação e a redenção da humanidade. Mas estando Jesus aqui encarnado, assumindo a forma humana, né? Estamos estudando isso na lição da EBD. Embora todos, ou a maioria de nós já saibamos dessa verdade, que ele abriu mão de toda a glória, da glória eterna, assumiu a forma humana para estar aqui entre nós e, estando entre nós, cumprir o propósito ao qual o Pai o enviou, que era nos resgatar da maldição do pecado, do poder das trevas. Mas até que chegasse esse momento, Jesus ele foi realizando uma boa obra, uma grande obra aqui nessa terra. E quando a gente olha para esse texto, e não só nesse texto, mas em muitos outros textos, em outros momentos do ministério de Jesus, nós vamos observar, irmãos, que estando Jesus aqui, fazendo tantas coisas boas, a irmã bem louvou aqui, que olha para o crente sempre sorrindo, parece que ele nunca tem motivo para chorar, né? Muito embora a Bíblia só venha registrar um momento que Jesus chorou, foi quando ele soube da morte do seu amigo Lázaro, não significa dizer que pelo fato da Bíblia não trazer relatos, além desse, de que Jesus chorou, não significa dizer que ele não tenha passado também por adversidades aqui, muito pelo contrário. Em todo o tempo que Jesus esteve aqui, exercitando o seu ministério, até que chegasse o momento de ir à cruz, a gente vai observar que entre tantas pessoas que o seguiam, havia ali uma classe de pessoas, um grupo seleto de pessoas, que aonde Jesus ia, essas pessoas iam. Aonde Jesus estava, essas pessoas estavam. E essas pessoas, elas compunham, elas faziam parte do corpo ali eclesiástico da religião judaica. Eram os escribas, eram os fariseus, eram os doutores da lei, que em todo o tempo que Jesus estava instruindo, pregando, curando, eles estavam também. Mas a gente vai observar, não só em todos os evangelhos, mas especificamente nesse que fizemos a leitura,
que o fato deles estarem onde Jesus estava, ou deles irem aonde Jesus ia, não era porque eles tinham um interesse, né, na pessoa de Jesus, no sentido um interesse positivo, muito pelo contrário. Eles iam aonde Jesus ia para que pudessem pegar alguma fraqueza de Jesus, para que eles pudessem ver alguma falha de Cristo e se apoderarem dessa falha e, digamos que, desmascararem a Jesus, apontarem para Jesus como sendo um falso mestre, um falso profeta. Então, enquanto Jesus ia executando a sua obra, eles iam investigando Jesus, observando Jesus, com o único intuito de achar uma falha em Jesus. Isso porque quando Jesus ele é manifestado ali no meio de Israel, que ele começa a realizar essas obras maravilhosas, a multidão afluía, né? Aonde Jesus estava, a multidão ia. A multidão queria ouvir de Jesus, queria receber de Jesus. A bem da verdade, muitos iam interessados apenas em receber milagres, mas outros iam porque queriam de fato ter uma comunhão, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é muito diferente dos nossos dias. Há quem queiram tão somente criticar, né, a Jesus, queiram falar coisas acerca de Jesus que Jesus de fato não é. Há quem procure Cristo somente pelos milagres que Jesus pode realizar. Mas há aqueles, e eu creio que aqui eles estão, que estão aqui, que estão onde Jesus está, porque querem de verdade conhecer mais ao Senhor, querem a cada dia crescer, né, em graça e conhecimento e no seu relacionamento com Ele. O texto vai nos dizer que Jesus, ele tinha ido para o Monte das Oliveiras, era um hábito do Senhor passar um período de tempo em comunhão com Deus Pai, em oração, e ali quando ele, pelo texto a gente entende que ele passou a noite, virou a noite, orando, buscando a presença do Pai, em comunhão com o Pai, e quando foi pela manhã cedo, ele volta para o templo, né? E quando o povo toma conhecimento que ele estava no templo, todo o povo foi ter com ele. E ali o povo se assentava para poder ouvir os ensinos, as instruções, as orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali também estavam os escribas e fariseus, esse grupo seleto, esse grupo religioso, eles também estavam ali. Mas eles ali foram para quê? O texto vai nos dizer, João escrevendo, que eles trouxeram até Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. Eles não trazem uma mulher em que eles tomaram conhecimento de que ela estivesse adulterando. Eles trouxeram uma mulher em que eles mesmos chegaram no momento em que ela estava praticando o adultério. E quando eles flagram aquela mulher praticando o adultério, eles apanham aquela mulher, arrastam-na até no templo onde Jesus estava e agora colocam no meio. Nós vamos aqui fazer uma conjectura, né? Como diz o povo, vamos imaginar. É como se eles adentrassem porta, né, do templo adentro e jogassem a mulher aqui no meio. E no meio ela está exposta, no meio ela está visível, no meio todos os olhares se voltam para ela. Não só de quem estava já aqui dentro, mas de quem também veio, porque imagino eu, que do local em que ela estava praticando o adultério, até chegar no lugar em que Jesus estava, ela não havia sido trazida, queridos, de uma forma muito delicada, não. Ela havia sido trazida de modo que chamou a atenção das pessoas, e eu creio que as pessoas afluíram até o templo para ver o que estava acontecendo e o desfecho daquele momento ali, daquela história. Então aquela mulher é exposta, ela é colocada no meio, e Jesus estava no templo ensinando. Ou seja, interrompe-se o culto para que ali Jesus pudesse trazer uma solução para aquela questão. Ora, eles vão dizer assim, da lei, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Fato, aconteceu. E aí eles vão dizer assim, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Fato, havia uma ordenança da parte do próprio Deus, dado para Moisés, onde ali foi escrito na lei de Moisés, onde as mulheres que fossem flagradas no ato de adultério, elas fossem apedrejadas até a morte. Mas a lei também dizia que não somente a mulher, mas também o homem com quem ela estava cometendo o adultério deveria ser apedrejado até a morte. Amém, igreja? Até aqui todo mundo está acompanhando? Glória a Deus. Só que esses homens só trazem a mulher. Isso
aqui eu acredito que todos nós já sabemos, só trazem a mulher. Eles não fazem de fato como a lei estava ordenando, porque para que a lei pudesse ser executada, não somente a mulher, mas também o homem deveria estar ali diante do Senhor Jesus Cristo. Mas o que a gente observa, irmãos, nas entrelinhas, é que o intuito desses escribas, desses fariseus, não era de verdade fazer com que a lei fosse cumprida. Eles queriam se aproveitar da situação e através dessa situação eles verem qual seria o posicionamento de Jesus. E aí agora, porque achavam eles que dentro dessa situação Jesus não teria como se sair. Jesus não sairia bem dessa situação, porque afinal de contas a mulher está cometendo um ato que é pecaminoso aos olhos de Deus, aonde o próprio Deus deu uma ordem: quem for flagrado no adultério, homem e mulher, vai ser apedrejado até a morte. Imagina se isso funcionasse nos dias de hoje, irmãos. Não é que não iam deixar de adulterar, mas eu acho que o número de adultérios seria reduzido em 80%. Mas aí eles acham que agora eles pegaram Jesus, né, numa saia justa. Agora não tem para onde como Jesus sair dessa situação. Trazem a mulher e dizem: mestre da lei, está dizendo que as tais têm que ser apedrejadas. Ela foi flagrada no ato adulterando. Não foi ninguém que veio contar, gente. A gente chegou e viu. Então a gente a trouxe e agora a gente quer saber, tu o que dizes? Qual é a tua opinião? Ora, a gente observa que o intuito era pegar Jesus numa falha. Por quê? Porque se a lei está dando ordem para matar, não tinha necessidade de levar até Jesus. Eles poderiam executar a lei, simplesmente apedrejá-la até matá-la. Mas eles estão se utilizando da situação para pegar Jesus numa falha. Ou seja, eles sabiam que era para fazer, mas não fizeram. Porque queriam pegar Jesus numa falha. E aqui a gente abre um parênteses, porque se tentavam pegar Jesus em falhas, quem dirá nós? Eu e você. Nós somos discípulos de Cristo. Então nossa vida ela é exposta. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos aqueles que nos abraçam, que nos amam, que querem o nosso bem. Mas temos aqueles que querem ver a nossa queda, a nossa destruição, e que a todo instante fica buscando uma falha, fica buscando um erro, fica buscando um pecado nosso para ter do que nos acusar. Se fizeram isso com Jesus, vão fazer isso com a gente também. Então não é motivo da gente se desesperar, da gente ficar atribulado, da gente ficar com a mente conturbada. Eu não vou mais ser crente porque fico. Não, irmãos, faz parte da jornada com Cristo, faz parte, né, do nosso trajeto até o céu, é a nossa cruz, a gente tem que seguir, faz parte. É porque a gente está na presença do Senhor. E ali, quando aqueles homens chegam com esses argumentos, né, irrefutáveis, não tinha como dizer que não é realmente. Aí Jesus, a Bíblia diz, isto diziam eles tentando para quem tivesse de que acusar, mas Jesus inclina-se e escreve com o dedo na terra. Jesus se abaixa e fica ali escrevendo e olhando para o chão e escrevendo. E eles estão aguardando uma resposta de Jesus. Eles estão aguardando um posicionamento de Jesus. Aí eles vão dizer assim, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus estava escrevendo no chão. Eles insistiram querendo a resposta de Jesus. Jesus se endireita e fala: se alguém dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus volta a escrever no chão. Aí, irmãos, o que é lindo de Jesus? Observe que Jesus, ele tem uma sabedoria tão excelente, é tão extraordinária a sabedoria de Cristo, que ele não está nem aprovando e nem desaprovando aquilo que eles querem fazer. Porque de fato estava escrito na lei. E ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Aí ele nem diz que não pode, mas também ele não diz que pode. Ele agora vai pegar e ele não se utiliza dessa brecha que eles dão. Porque Jesus poderia dizer assim: e cadê o homem que vocês não trouxeram? Mas Jesus nem se utiliza disso. Jesus ele vai mais fundo. Porque às vezes alguém acha que encontrou uma falha. É aqui que eu pego ele, é aqui que eu pego ela. Mas quando Jesus vem confrontar a pessoa, ele vem para além daquilo que a gente está imaginando. Talvez alguém tivesse um argumento na manga para dizer: se ele questionar cadê o homem, a gente diz isso. A gente já tem um argumento para justificar a ausência do homem. Mas Jesus Cristo, que tem
uma mente muito elevada. Como a Bíblia diz que os pensamentos deles são bem mais elevados do que os nossos. Jesus, ele vem por um caminho que eles não aguardam, que eles não esperam. Jesus vem tocar na consciência de cada um. Aí Jesus vai dizer assim: quem não tem pecado tem toda a liberdade de atirar a primeira pedra. Pode ficar à vontade. E aí Jesus volta a fazer aquilo que ele estava fazendo. Aí o texto vai dizer assim: quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ou seja, não foi Jesus quem denunciou o pecado deles. Jesus também não saiu dizendo: olha, escriba, você tal dia cometeu teu pecado, e tu, fariseu, tu que apedrejava, mas tu também tem um pecadinho de estimação. Mas Jesus não aponta pecado de ninguém. Mas o que ele fala é tão profundo, porque diz a Bíblia que a palavra que sai da boca dele é poderosa para ir. A divisão da alma e do espírito, ela é poderosa para adentrar no mais íntimo do coração e discernir os pensamentos, os intentos do coração humano, que ele diz: pode atirar a pedra quem nunca pecou. Aí o texto vai dizer que não é Jesus, mas é a própria consciência de cada um. Não adianta, irmãos, todo ser humano na terra tem algo colocado pelo próprio Deus que se chama consciência. E quer queiramos ou não, a gente sabe se a gente peca ou não. A gente sabe se a gente erra ou não. Até porque às vezes a gente peca e ninguém viu, mas a gente sabe que pecou. Só quem viu foi ele. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes vai pedir perdão e alguém olha assim: mas a irmã é uma bênção, a irmã deu um céu por Deus. Mas ela tem uma consciência, e a consciência denuncia: isso aqui está errado, isso aqui está certo. Você pecou em falar isso, você pecou em pensar desse jeito. A gente tem uma consciência. É verdade que quem ainda não fez uma aliança contigo, essa consciência está cauterizada, porque Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e eles creiam e sejam salvos por Cristo. A vida é verdade, eles estão salvos, mas apesar da sua cegueira, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E é por este motivo que no grande dia ninguém vai ser tido como inocente. Então a consciência de todo mundo, sabe o que diz a consciência aqui? A sua prática religiosa não é suficiente para te salvar. As suas obras não são suficientes para que os teus pecados sejam apagados. Porque Paulo escreve na carta à igreja aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer assim: ó, vós sois salvos é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? O homem por si só não tem o poder e a capacidade de produzir salvação para si, porque o homem tem a sua natureza caída. O homem é vendido como escravo debaixo do jugo do pecado. Ele não pode. Mas eu faço boas obras, as tuas obras e as minhas boas obras para nada servirão no que diz respeito à salvação. Mas faz muita caridade, abençoa os pobres, os órfãos, as viúvas, faz muitas esmolas para a salvação. Isso não tem peso algum. Não tem. Diante do trono de Deus, no grande dia, não há quem chegue lá com seus milhões e suas muitas obras e diga: eu abençoei orfanatos, eu construí hospitais, eu doei toda a minha fortuna aos pobres. Aí o Senhor vai procurar, como já foi cantado aqui, o nome do livro da vida e vai dizer: eu encontro o teu registro, eu não encontro o teu nome. Mas Senhor, eu fui bonzinho, eu não adulterei, eu não fumei, eu não usei droga, eu não roubei, eu não me prostituí, eu não menti, eu não trafiquei, eu não usei de engano, eu procurei ser honesta, eu fui bom pai de família, boa mãe de família. Mas eu não estou achando teu nome aqui no livro da vida. E que livro é esse, Senhor? O livro do registro lá no céu. E como é que funciona ele? Quando alguém nasce aqui na terra, o hospital dá um documento, o pai pega, vai no cartório e diz assim: o nome é fulano de tal, é meu filho. Registra, bota aí a maternidade, bota aí a maternidade a partir de agora. É um indivíduo que tem direitos civis porque tem documento, está registrada a filiação. E como é o livro da vida? Aí Nicodemos, um religioso, quando encontra com Jesus na calada da noite, com medo
fizeram dos outros religiosos verem que ele estava indo ao encontro de Jesus. E ele começa a dizer: mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não for enviado de Deus. Aí então Jesus começa a dizer assim: olha, Deus, eu quero te dizer uma coisa. Tu tem tanto tempo de religião, mas eu quero dizer, é importante, é necessário que o homem nasça de novo. Aí ele vai dizer assim: que negócio é esse, Jesus? Na minha religião ninguém nunca me ensinou sobre o novo nascimento. Aí Jesus vai dizer assim: eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu já sou um homem velho, como isso pode acontecer? Jesus vai dizer: não, Nicodemos, eu não estou falando desse tipo de nascimento natural, porque o nascimento natural faz o ser humano entrar aqui no plano da terra, a conviver aqui na terra. Eu estou falando do nascimento espiritual. Esse nascimento dá ao homem o acesso ao reino dos céus. Esse novo nascimento dá ao homem a legalidade diante de Deus de se tornar filho dele. E como é que eu faço isso? Evangelho de João, capítulo 1, João escrevendo, ele vai dizer assim: olha, Jesus Cristo veio para os seus. Quem eram os seus que ele veio? O povo de Israel. O povo de Israel o rejeita. Aí ele vai dizer assim: os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam como, irmã? Como o Senhor e Salvador da sua vida. E o que é que acontece? Aí Jesus dá-lhe o poder de se tornar, de se transformar em filho de Deus, de sair da condição de criatura para se tornar filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, vírgula. Todo mundo que fez uma aliança com Cristo e busca viver em santidade na presença dele. E quem não fez é criatura. E aí quando a pessoa faz aliança, o que acontece? Aí lá no livro da vida o nome é escrito. No dia 13 de abril de 2025, às 20 horas e 57 minutos, fulana de tal entregou a vida a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele, somente a Ele, como o único e suficiente Salvador da alma e Senhor da vida. Aí gera um novo nascimento, porque vai se transformar em uma nova pessoa. Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, todo mundo conhece: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que isso significa dizer, irmã? Significa dizer, dentro do contexto do que nós lemos, significa dizer que a graça divina está liberada sobre todo aquele que quiser, sobre todo aquele que crê. A graça divina, irmãos, ela não funciona só daqui para diante. Ela vem em toda a nossa história, em toda a nossa existência. Porque um homem que já matou alguém, que foge, vai morar em outra cidade, lá ele recomeça a sua vida e nunca mais ele mata ninguém, não significa dizer que ele não tem um crime nas costas e que ele tem que pagar. Pode passar o tempo que for, se um dia a justiça pegá-lo, ele vai... ele cometeu um assassinato com 20 anos, ele está com 40. Se a justiça pegar ele com 40 anos, ele vai ter que pagar pelo crime que cometeu. 20 anos entre o dia do crime e o dia que ele está vivendo agora, não vai pagar o pecado dele. Mas quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, ele vai adentrando na nossa história, ele vai apagando os pecados do passado, ele vai apagando os pecados do presente e vai nos dando poder para vencer o pecado a cada dia que aparecer na nossa vida. É assim que funciona. Isso é a graça. E esses homens, eles não querem pegar Jesus numa falha e trazem aquela mulher sem nenhuma misericórdia. Porque aquela mulher, para eles, é meramente um instrumento para pegar Jesus numa falha e nada além disso. A lei com a qual eles estão trazendo aquela mulher não tem misericórdia. Não tem. E trazem diante de Jesus, expondo-a, expondo os pecados dela, a imoralidade dela. Porque queriam pegar Jesus numa falha. Aquela mulher, ela está debaixo de uma condenação de morte. É por isso que Jesus vai dizer que todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Oi, mané, já está no presente. Porque todo aquele que não está debaixo do sangue de Jesus está debaixo da condenação eterna. É por isso que existe a graça, é por isso que tem o sacrifício de Jesus, para que a gente saia da condição de condenado para vir para a condição de inocentado, absolvido, inocente. Prostituiu, aí Jesus diz inocente. Matou, aí Jesus diz inocente. Roubou, aí Jesus diz
Senhor, reconheço que eu fiz tudo isso. Me arrependo de ter cometido. Me perdoa. Me ajude a ter uma nova vida. Ó, irmã, e se a pessoa parar de fazer tudo isso, mas não servir a Jesus, está debaixo de condenação. Porque no céu, a única coisa que tem valor para a salvação do ser humano é o sangue de Jesus e nada mais. E nada mais. Essa mulher parecia que era o fim. E essa era a nossa condição. É isso que o pecado faz. Ele nos traz na presença de Deus, diz assim, é digno de morte. Mas aí Jesus, que é o justo advogado, que a irmã leu aqui no primeiro epístola de João, capítulo 2, mas ela não leu o primeiro versículo e o segundo. Que João, usado pelo Espírito Santo, faz assim, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, ele está dizendo assim, não viva uma prática deliberada de pecado. Mas como a gente é humano, está nessa carne que não vale nada, estamos ainda sujeitos a pecar, eu quero dizer uma coisa a vocês. Se pecou, não continua pecando não. Se arrepende, sabe por quê? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é fiel e poderoso, não só para perdoar os nossos pecados, mas para perdoar os pecados de toda a humanidade. Nós estávamos destinados à condenação eterna, mas Jesus chegou. Aqueles homens levaram aquela mulher, sem saber, eles estavam fazendo um bem enorme para ela, em trazer ela à presença de Jesus. Eles vieram com uma intenção e Jesus recebeu ela com outra. É gente que cria situações para querer nos abater, nos angustiar, e o Senhor chega e muda o quadro. Aí tem aquele novo que diz aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. São milagres, estou aqui. Aleluia. Todos nós temos uma história com Jesus. A minha história com Jesus, ela deu o início na Praça Mora, na beira da cidade de Serrinha. E uma noite, de vários jovens estavam lá, conversando, rindo, e um crente estava entre eles. E de repente Jesus tirou todos aqueles jovens, só deixou eu e o crente. E o crente fez que nem Paulo, fiz-me louco para ganhar os loucos, fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Ele se fez de mundano para me ganhar. De que forma, irmã? Ele começou a falar de música secular. Naquela época ainda tinha umas músicas que prestavam. Ele começou a falar de MPB, e eu gostava. Jesus sabe como pega a gente, igreja. E eu comecei a falar de MPB, cantando, cantor, e fui falando, e ele falando bem. Conheci um pouquinho e fui falando. E eu, quando conquistou minha confiança, igual Jesus fez com a mulher samaritana no poço de Jacó, capítulo 4 de João. Aí agora ele começou a falar de Jesus. E quando ele começou a falar de Jesus, o terreno já estava preparado e eu não sabia. E uma vontade de chorar. E eu, meu Deus, que vergonha. Por que eu estou com vontade de chorar? Esse homem está falando aí de Jesus. Eu já conheço a história de Jesus na cruz. Mas por que eu estou com vontade de chorar? Era o Espírito Santo trabalhando no meu coração e eu não entendia. E ele lançando a semente. Eu não entendia, mas ele estava entendendo tudo. Jesus está tocando no coração dele. Então ele fala de Jesus. E eu ouvindo. Ninguém nunca falou de Jesus para mim como eu ouvi naquele dia. Aquela semente foi semeada no meu coração. E o Senhor concretizou a boa obra. Essa mulher foi lançada ali na presença de Jesus como ninguém, desprezada, condenada à morte, não tinha mais jeito. Mas Jesus estava ali como advogado fiel. Podem tirar a pele, a consciência de cada um começou a pesar. Dos mais velhos até mais moços. Não ficou um para tirar uma pedra. Um por um foi largando as pedras. E aí foram saindo. Sabe o que é isso? Alguém pode dizer para mim que nada, isso é pecado não, mas tu tem uma consciência que diz que é. Que não é que tem besteira, todo mundo faz, mas tem uma consciência que diz, não faz não. Isso é errado. É o ponto onde o Espírito Santo vai tocando. No segundo. Aí quando todo mundo saiu, aí agora Jesus olha para ela. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Eu já caminho para o final, o horário já foi. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a gente vai ver uma situação semelhante a essa. Jesus foi convidado por um fariseu, um religioso, para ir jantar na sua casa. Estando Jesus lá, jantando na casa desse fariseu, era comum os jantares serem de portas abertas. Aí uma mulher que o texto vai dizer que é pecadora, e não diz o porquê que é, alguns estudiosos acreditam que ela era prostituta. O texto não revela, diz que ela era pecadora. Enfim,
ela adentra pela porta da casa do fariseu, vê Jesus assentado na mesa, ela se derrama nos pés de Jesus, em lágrimas, ela começa a chorar, beijar os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com o cabelo. E ali, o dono da casa, vendo a cena, ele fica incomodado. Mas ele não fica só incomodado com a mulher por estar fazendo isso com Jesus. Ele fica incomodado com Jesus. De que forma? Ele fica pensando com ele mesmo. Se esse homem fosse profeta de verdade, ele saberia que essa mulher, ou seja, essa pecadora que está tocando nele, que está aí enxugando os pés dele com os cabelos, beijando os pés dele. Aí Jesus, sabendo o que ele estava pensando, vai dizer assim: Simão, acho que esse nome dele não lembra agora mesmo. Eu vou te contar uma historinha aqui. Olha, tinha um homem que tinha 2 devedores dele. Um devia 100 e o outro 50. Não lembro exatamente o valor não, mas só para a gente entender. E ele perdoou os 2, porque nenhum dos 2 tinha como pagar. Qual é que vai amar mais a esse homem? Aí ele, com certeza, aquele que devia ser, que devia mais. Ou seja, que muito é perdoado, muito ama. Mas sabe o que é interessante dessa historinha que Jesus está contando para aquele fariseu religioso da época? Ele estava julgando a mulher pecadora, que estava tocando em Jesus e estava julgando Jesus por permitir ela tocar em Jesus. A mulher entrou em gratidão, porque ela reconheceu quem era Jesus. Aí Jesus conta essa historinha, e nessa história o que a gente aprende, igreja? Todo mundo devia para Deus e ninguém tinha como pagar. Uns devia mais, outros devia menos. O problema não é o quanto a gente devia, o problema é que a gente não tinha condição de pagar. E vendo Deus do céu que o ser humano na terra não tinha condição de pagar o preço pelo seu próprio pecado, ele vai dizer assim: a quem enviarei? Quem é de por nós? Profeticamente falando, que nem foi para Isaías. Aí Jesus vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Jesus abre mão de tudo que ele era lá em cima para vir ser um ser humano como eu e você, e ser tentado como a gente é. Nunca pecou e pagou o preço do nosso pecado lá na cruz do Calvário. É como que ele diz assim: ninguém tem, Senhor, meu Pai, a condição de pagar o preço, então eu vou pagar com o meu sangue. Pedro escreve na sua primeira epístola, ele vai dizer assim: irmãos, não é com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Jesus imaculado, santo. Vocês foram resgatados das vãs tradições que herdaram de vossos pais. Eu não estou aqui fazendo crítica, é só uma observação. De hoje a 8 as pessoas vão estar celebrando a morte de Cristo na sexta e a ressurreição no domingo. Mas de que vale celebrar uma vez no ano se a gente não faz isso, não traz isso para a nossa vida pessoal? Se a gente não permite Ele nascer em nós, ressuscitar em nós. Jesus disse: cadê os teus acusadores? Sabe o que a consciência talvez de cada um diz? Ninguém tem condição de pagar. O meu pecado é menor do que o dela, não importa. Pecado leva para a condenação eterna do mesmo jeito. Ninguém tem condição de pagar. Ah, eu pequei hoje, mas amanhã eu vou fazer alguma coisa de bom para a sociedade, para cobrir o meu pecado. Ninguém tem condição de pagar. Não há outro meio. Aí Jesus vai dizer assim: vai. Se ninguém te condenou, muito menos ele. Sabe o que é lindo de Jesus? Isso é graça, irmãos. Favor imerecido. Ele fez um favor para nós que a gente não merecia. A gente merecia condenação eterna. E ele não nos deu a condenação eterna. A gente não merecia a bondade de Deus. Aí ele enviou o filho dele para demonstrar o amor dele para nós. Aí ele vai dizer assim: vai. E não pegues mais. A mesma graça que nos liberta do pecado, ela nos empodera para resistir a Ele quando Ele vier até nós. E Jesus disse: ela nunca mais ia pecar, mas agora ela ia ter consciência do que era o pecado. Ela ia ter sensibilidade que na hora que ela falhasse, ela ia pedir perdão ao Senhor. Ela ia dizer: Senhor, me ajude a não viver pecando. Porque Deus não se agrada quem vive na prática deliberada e consciente do pecado. Muita gente aí fora está pregando um evangelho deturpado, um evangelho raso, um evangelho muito simplista. Estão desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a igreja do Senhor aqui neste lugar está aqui para declarar que nós somos comprados pelo sacrifício dele na cruz, com sangue precioso derramado. A graça de Deus, ela é de graça para nós, mas o preço foi muito caro. Um preço
que Jesus poderia ir à cruz. Ele disse aqui para aqueles homens: que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos largaram as pedras. O único que tinha a condição de apedrejar, porque não tinha pecado nenhum, era Jesus. Só Jesus não tinha pecado. Só ele poderia apedrejar a mulher. Se tinha alguém que tinha direito, não, se é outro, eu não tenho pecado, pô, minha filha, se a lei está dizendo que tu tem que ser apedrejada, é agora mesmo que eu te apedrejo, porque quem não tem pecado aqui sou eu vou te apedrejar. Mas ele absolve. Vai. Teu pecado está perdoado, mas não peque mais. Abandona essa vida de pecado. Você não precisa disso. Você precisa viver na presença de Deus. Aí a gente pensa, irmãos, que a graça do Senhor, e aqui eu realmente fecho, que o Senhor trouxe isso no meu coração, a gente vai começar no carro, acerca desse evangelho fácil. Então, deturpando a graça de Cristo. Jesus não morreu na cruz para me dar legalidade para pecar. Eu pego, porque aí depois é só pedir perdão para Deus pelo sangue de Jesus. Não. O sangue de Jesus derramado na cruz me dá poder para eu vencer o pecado. O pecado vem, eu digo não. Porque eu estou coberta pelo sangue do Cordeiro. Ele me dá força para eu resistir. Tem muita gente barateando aí a graça de Cristo. Tem muita gente aí, mas Jesus é amor, mas ele também é justiça. Irmãos, se na época da lei o juiz era sem misericórdia, porque era a lei que mandava apedrejar da morte, como diz o escritor aos Hebreus, muito mais pela graça. Pensa que Deus enviou o seu único filho para morrer por toda uma humanidade, por tudo que é tipo de pecado, e o povo ainda rejeita, escarnece, fica um dia. Você acha que no grande dia Deus vai ter misericórdia? A porta da graça está aberta. O dom gratuito de Deus está aí. A Bíblia diz, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário, o pagamento, o que o pecado nos dá como pagamento é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Vá e não peques mais. E se acontecer de pecar, dobra o joelho, pede perdão a Deus. Se arrepende, abandona, porque está escrito na Bíblia, a gente toma posse dela. Aquele que confessa o seu pecado a Deus e abandona aquele pecado, o Senhor usa de misericórdia. Alcança a misericórdia de Deus. O Senhor continua declarando, é justo. Aí o inimigo vai lá no trono de Deus, olha lá, ó, pecou. Mas ali já confessou, já abandonou, aí o Senhor, sai daqui, Satanás, que já está perdoado. Eu nem lembro qual foi o pecado. Eu nem lembro mais porque já abandonou, já confessou. Tudo que o Senhor quer de nós é arrependimento, irmãos. A gente não merecia. Eu era jovem de 17 anos e eu achava que eu não tinha pecado, porque eu não fumava, eu não bebia, eu não traía ninguém. Quando eu encontrei com a graça do Senhor, eu vi quão miserável pecadora eu era. Hoje sou remida pelo sangue de Jesus. Pecadora remida. Porque às vezes a gente se engana. Nós nos enganamos a nós mesmos. Nós queremos nos auto-justificar. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vê que nada que temos ou fazemos pode nos absolver da nossa condenação. Mas quando a gente entrega tudo a Ele, Ele nos declara inocente. Essa é a noite que o Senhor dá de oportunidade a alguém. Até o encontro com Ele, como essa mulher teve. Até uma vida nova em Cristo. Até os seus pecados perdoados, apagados. Ter o seu nome escrito no livro da vida. E viver uma nova vida de esperança. De que quando Jesus vier, vai morar eternamente com Ele. Jesus nos libertou do poder do pecado e nos garantiu a vida eterna com Ele. Porque sem Cristo a gente vai ter uma eternidade de condenação. E nessa noite Ele nos dá a oportunidade de reavaliarmos a nossa vida, irmãos. Estarmos ali diante dele nos humilhando. E se alguém ainda não fez uma aliança com Jesus, essa noite Ele está te convidando. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará. Eu me lembro que quando eu ouvi o Evangelho, eu fui embora. Continuei vivendo minha vida normal. Alguns dias depois aquele rapaz foi bater na minha casa. Ele é crente perseverante.
a porta da minha casa, que minha carne se acendeu. Já fiquei irada, vixe, já vem sem crente. Aí ele levou o testamento sozinho. Ele abriu os versículos evangelísticos para dar para eu ler. Olha o que está na Bíblia. Eu não lia porque eu tinha um temor assim, né? É a palavra de Deus. Mas dentro de mim murmurando. Vixe, que nojo. Era assim que eu falava. Que chato. Aquela carne se acendendo. Ele foi embora. Viu que eu estava meio resistente e foi embora. Quando chegou o carnaval, eu fui para a rodoviária do carnaval em Salvador. Eita, agora a rodoviária seria para o Paraguai do carnaval. Sabe que eu acho vaga no ônibus? Cadê todo mundo? Só tinha eu, o motorista e o cobrador. Aí o temor bateu. Tudo aquilo que me foi evangelizado começou a vir na minha mente. Entrei no ônibus e fiz. Já estou vendo a matéria. O ônibus sofre acidente na BR de Serrinha para Salvador. 2 ficaram feridos e teve uma que morreu. A uma que morreu era eu imaginando. Minha alma vai para o inferno. Comecei a bater um temor. Comecei a bater um temor. E aquelas palavras assim, me foram evangelizadas, vindo na minha mente. Mas pensa que eu me arrependi daquele momento, ainda não. Entrou um rapaz conhecido, meu, puxou o assunto, aí eu desviei os pensamentos. Foi o pior carnaval da minha vida. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse lugar que não me pertence, não. Um vazio. Eu não entendi por que as pessoas faziam o que faziam ali no carnaval. Perdeu o sentido, igreja. O Espírito Santo já estava trabalhando, eu não sabia. Aí quando eu voltei, conversando com uma amiga minha que trabalhava na farmácia, e com um amigo, falando dessas coisas, falando assim, Néia, entrega a Jesus tua vida. Eu trabalhava na Caixa Econômica de Menor Aprendiz, eu comentei com um irmão, ele era da Batista. Eu falei que eu estava com medo do ano 2000, que o ano 2000 o mundo ia acabar e que eu não tinha pagado ainda os meus pecados todos. Ele não precisa, porque o sangue de Jesus na cruz, ele é poderoso para perdoar todos os teus pecados. Entrega a tua vida a Jesus, né? Eu não sei o que vai fazer, ele vai fazer uma coisa boa para você. No outro dia ele me apareceu com uma Bíblia da capa dura, me deu, leia, Jesus vai falar contigo. Eu lia, não entendia nada. Eu não entendia, mas os rios de água viva começaram a fluir no meu interior. Eu senti uma paz, eu senti uma alegria. Eu não entendia o que estava escrito, mas o Espírito Santo ia se movendo em mim. Até o dia que eu fui convidada para ir uma igreja evangélica, fui, me escondi de todo mundo lá no fundo, morrendo de vergonha, da segunda vez que eu fui. Quando o pastor fez o apelo, veio aquela voz, e outra, ficava uma voz dentro de mim, não vai não, negócio de crente é tudo fanático, você vai deixar as vaquejadas, os forró, que nada, galera, teus amigos, tuas amigas. E uma voz falava assim comigo, vem, só falava vem. Quando eu ouvi aquela voz dentro de mim falar vem, me derretia todo e eu não entendia o que estava acontecendo. E nós tínhamos culto da Universal na Record, eu olhava para aquela sobreira, com aquela roupinha, eu olhava, que às vezes meu pai estava se esterilizando e trocava o canal, eu via o culto da Universal passando, e no meu coração eu sentia um desejo, eu queria ser com essas ombreiras. E eu não sei porque eu sentia o desejo de ser iguais às ombreiras na televisão, mas era o Espírito Santo me convidando a entregar minha vida a Jesus. Aí o dia que eu fui para a igreja que o pastor fez o apelo, que veio aquele ímpeto de levantar a mão, uma voz falou comigo, tu vai atravessar a igreja todinha, todo mundo te olhando, eu fiquei com vergonha, baixando. Aí no último banco assim, ó, aí o pastor encerrou o culto, mas Jesus não tem caminho, meu irmão perdido. Uma mulher que era professora da minha irmã na infância, no primário, me viu, ela era da igreja, era uma igreja batista, primeira batista. Ela me viu e disse assim, Néia, você está aqui, que alegria. Eu chamava ela de pró também. Aí ela, por que não entregou a sua vida a Jesus hoje? Deus usou na boca da mulher, nossa. Por que não entregou a vida para ela? Ela não perguntou. Não falou vinha mais vezes, ela disse, por que não entregou a vida a Jesus hoje? Ela disse, porque eu fiquei com vergonha. Ela, por isso não, pastor, vem cá, tem uma ovelha aqui para entregar a vida para Jesus. E eu entreguei minha vida a Jesus naquela noite e nunca mais a minha vida foi a mesma. E até aqui me ajudou o Senhor. Não é difícil. Tem, irmãos, as lutas, as batalhas tem, mas a presença de Jesus em nós compensa tudo. Se alguém de nós quiser fazer essa aliança com Jesus nessa noite, sinta-se à vontade, essa oportunidade que Deus te dá. Eu quero agradecer a minha oportunidade, pedir perdão porque eu passei do horário, mas que o Espírito Santo fale ao coração de cada irmão, de cada visitante, assim como um dia ele falou no meu coração e ele me atraiu. Eu tinha 17 anos de idade, eu tinha toda uma vida pela frente, meus planos eram mirabolantes, eu queria conhecer o mundo, viajar, festas e tudo mais. E Jesus disse, eu vou chegar na tua vida, minha filha. E ele chegou. Hoje eu tenho 44 anos, até aqui o Senhor me ajudou. E eu estou aí que me ajude até o fim. Até o fim. Então que Deus em Cristo abençoe a todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cristo.
a Deus. Entregando as nossas vidas ao Senhor. Vamos orar, vamos fazer neste momento aquilo que é da nossa parte, apresentar ao Senhor e dizer que, como igreja, nós estamos aqui com o coração aberto e dispostos a dar as mãos a todos aqueles que desejam andar.